Acho que agora a Cecília conseguiu entrar. Acho que agora a Célia conseguiu entrar. Aham. Isso! Boa. Estou com vocês agora. Conseguimos, gente. Tudo Estamos aqui com a bem? Célia. Boa noite, Célia. Tudo bem? Isso. Tudo bem, graças a Deus deu tudo certo Graças a agora. Deus. Gente, deu tudo certo. Nós estávamos com alguns probleminhas técnicos, a gente não estava conseguindo se contatar. Onde a Célia mora lá, o sinal está um pouquinho fraco, então foi difícil a comunicação, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, Isso eu mesmo. gostaria de dar boas-vindas aqui para a Célia, é a primeira vez dela aqui com a gente. Seja bem-vinda, Célia. Obrigada. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Como vocês sabem, gente, essa é a nossa segunda live com o tema Aprendendo a Lidar com o Sofrimento. Ah, o Setembro Amarelo ele tem como visão a prevenção ao suicídio. Então, a Célia vai estar falando um pouquinho disso. Ela é psicóloga, tem formação na área e ela tem bastante conteúdo para edificar a gente hoje, para agregar a gente hoje. Eu vou deixar ela falar um pouquinho dela, ela se apresentar um pouquinho para a gente. É com você, Célia. Obrigada. Gente, olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a Floractive. Primeiro, agradecer a vocês. Sei que vocês têm tido, assim, uma atitude muito relevante, tá, em relação a estar fazendo essa comunicação com o público de vocês em relação a essa questão do setembro amarelo, atuando nessa área, né, do sofrimento das pessoas em relação ao suicídio, né? Então, que Deus seja louvado por isso, né? Eu tenho trabalhado na área da psicologia, depois dessa pandemia, a psicologia online, né, tem sido a área mais chamada, né? Então, os atendimentos online eu tenho feito também, tenho trabalhado com aconselhamento cristão também, né? E trabalho também no Instituto de Agricultura e Evangelismo, IAG, que vocês podem estar aí também buscando o perfil do IAG para estar acessando assim conteúdos muito relevantes, muito bons na área espiritual, na área moral, mental. Tá? Acho que vocês vão gostar muito. É IAG o nome? Isso, IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Muito bom. Os jovens, todas as pessoas de qualquer idade podem estar visitando lá o perfil do IAG aí no Instagram e tendo conteúdos muito positivos, muito bons, viu? Ai, que legal, muito bacana. Depois eu vou dar uma pesquisada, já fiquei interessada. Isso mesmo, vocês vão gostar. Então, pessoal, para contextualizar vocês, como vocês sabem, a Flora Active ela é uma empresa cristã, nós temos o posicionamento cristão, a Jane, que é a nossa CEO, ela é uma mulher cristã, temente a Deus, assim como a Célia. Célia, ela tem formação na área da psicologia, como ela disse, e ela também atua no âmbito do aconselhamento cristão. E como a gente tem falado, né, durante esse mês sobre saúde emocional, saúde mental, também é importante a gente falar sobre a saúde espiritual, né? E abordar esse tema sobre suicídio, sobre depressão, né? Ansiedade. Não basta somente a gente falar sobre as emoções e sobre a mente, a gente também tem que falar no sentido espiritual. Então, independente da sua fé, de quem estiver assistindo a gente, se a sua fé diverge da nossa, de certo modo, não tem problema. Vocês podem continuar aqui na live, tá bom? Tudo que a Célia vai falar aqui hoje vai ser muito bom, independente da sua fé, da sua religião. E não perca essa oportunidade, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, né? Porque é muito importante todos nós estarmos nos atentando a esse tipo de assunto. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho das estatísticas sobre acerca do suicídio, já que o assunto é esse, né? Antes de dar a palavra para a Célia dar continuidade. Eu estava pesquisando hoje, até mesmo conversando com a Célia, e eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Isso é um número muito alto, é quase 6% da população. E no mundo, cerca de 800 mil suicídios anuais. Né? O Brasil ele só perde para os Estados Unidos. É um número bem drástico, assim, é bem triste, bem absurdo. E as estatísticas elas apontam para um suicídio a cada 40 segundos.
O Ministério de Saúde também declara que a maioria é entre jovens. Eu não sei se vocês sabem disso, vocês que estão nos assistindo, né? E esses dados, eles são muito alarmantes. Existe, Célia, alguma causa para esses dados serem tão altos assim? Então, né, claro que existe, né? A gente precisa pensar o suicídio em vários pontos de vista, né? O suicídio hoje, as causas do suicídio hoje, elas são grandes e têm uma relevância muito alta com os transtornos mentais, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre isso, mas é claro que não é só sobre os transtornos mentais, né? As pessoas se suicidam porque elas ficaram desempregadas, elas se suicidam por desilusões amorosas, né? Por problemas pessoais, problemas financeiros, sabia? Muitas pessoas se suicidam por causa disso, né? Mas o foco especial é nos transtornos mentais, né? 96,8% é o fator transtorno mental, né? Então, muitas vezes a gente não entende o que significa um transtorno mental. Como que uma pessoa chega até o suicídio? É uma forma de pensamento, né? É uma questão, é realmente alguma coisa mentalmente que leva a pessoa a fazer isso. Então, o que é um transtorno mental? Hoje, a população sofre de transtornos mentais e não tem a ideia que seja esse o problema, né? Então, o que é um transtorno? O transtorno, ele é um comportamento que você tem, que ele, na verdade, impede um funcionamento natural do seu comportamento. Então, você acaba não conseguindo trabalhar, você acaba não conseguindo realizar as coisas que você gostaria de fazer, justamente porque existe um funcionamento inadequado da sua mente. Você não consegue realizar as coisas que são necessárias, né? Então, essa questão do funcionamento e da incapacidade de realizar as coisas da forma natural, de uma forma que seja natural mesmo, que você consegue produzir, né? Isso aí já é um transtorno, um tipo de transtorno. Então, vamos ver quais são os principais transtornos que entram em relação ao suicídio, né? Eu queria dizer para vocês que todos os transtornos, eles têm comorbidades. E o que são comorbidades? São outras coisas relacionadas ao transtorno. Então, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tem a comorbidade da depressão. Vou citar para vocês a esquizofrenia, o transtorno relacionado ao uso de álcool, substâncias tóxicas. Todos esses aí que eu estou citando para vocês, todos eles têm a comorbidade da depressão. Então, a depressão é a causa número 1, é o ponto alto do suicídio. Por exemplo, o transtorno bipolar, a pessoa se suicida no transtorno bipolar justamente porque ela está na fase da depressão. Então, eu acredito que se a gente consegue identificar a depressão, a gente consegue identificar o momento certo de ajudar alguém. Então, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, você pode perceber que ela está em depressão e não uma tristeza comum, tá, gente? Mas você pode perceber que ela está em depressão quando passa de 2 semanas, pelo menos 2 semanas em sofrimento. E qual é o tipo de sofrimento? É aquele sofrimento que você não consegue produzir, que você não tem vontade de realizar as coisas, entende? É esse tipo de sofrimento. Não é um sofrimento comum, eu tô triste hoje, quero ficar em casa. Não é só isso. É alguma coisa que atrapalha o seu relacionamento, o funcionamento normal das coisas, tá? Então, o bipolar, ele se suicida no momento da depressão. O transtorno depressivo, ele é potencialmente quase que um suicida, né? A gente tem aí também a esquizofrenia. A esquizofrenia mais de 10% dos suicídios são pessoas que têm um transtorno da esquizofrenia.
E os transtornos também da personalidade. A personalidade borderline, o transtorno da Hum, personalidade borderline, né, causa alta do suicídio também. Mas o que que acontece? Acontece que nós precisamos entender o funcionamento da mente, né? Conseguir perceber que existe uma relação entre o sofrimento de alguém e um transtorno mental. Não é que a pessoa ela não está querendo, ela não se esforça, não é nada disso. Existe realmente uma problemática que precisa ser resolvida, né? Por exemplo, o transtorno por substâncias químicas, alcoólicas, né? Existem acidentes, mortes que estão relacionadas a esse tipo de transtorno, mas é focado como um acidente, não é focado como suicídio, entende? E muitas mortes acontecem por overdose, por outros tipos de reação das pessoas que se drogam, né? Por quê? Por causa da tentativa de suicídio. Mas é um transtorno provocado por substâncias tóxicas, né? Então é importante que exista, né, da parte das pessoas que são os amigos, os familiares, uma sensibilidade de perceber o sofrimento do outro, né? Eu achei interessante o tema do Setembro Amarelo, porque ele diz que a gente precisa lidar com esse sofrimento, né? A sim. gente precisa aprender a aliviar o sofrimento do outro, né? Então, ter essa percepção da causa, da verdadeira causa do suicídio, ela é muito importante, porque às vezes alguém está doente dentro da casa e eu não estou levando isso tanto em consideração. Então, o primeiro passo existe um transtorno, existe alguma coisa importante que precisa ser resolvida, e a família precisa aceitar isso, ou algum amigo precisa entender e aceitar essa, essa realidade, né? Existe realmente uma causa, então existe realmente alguém que está doente e que precisa de ajuda, né? E esses sintomas, como você disse, né, é muito mais do que uma alteração de humor, porque eu acredito que a tristeza é um humor, assim como tem dias que a gente está mais feliz, tem dias que a gente está mais triste. Então, não é simplesmente aquela tristeza no sentido de, eu já estou com o humor meio para baixo, né? É aquela depressão, aquela tristeza que te impede de fazer as coisas do dia a dia mesmo. Como você falou, é um período de 2 semanas, né? Se a pessoa está mais de duas É, semanas seria, por exemplo, a pessoa não conseguir se desenvolver no trabalho, não conseguir cozinhar, às vezes até mesmo tomar banho, coisas assim, simples, né? Que nós fazemos normalmente. isso mesmo, Letícia. São essas observações que são as mais importantes, porque entrar nesse estado depressivo significa que realmente alguma coisa está ruim. Então, por exemplo, se tem alguém ouvindo hoje essa live e percebeu, poxa, eu já tenho mais de 2 semanas que eu não consigo realizar nada, né? Eu não consigo levantar da cama, eu não consigo tomar um banho, eu não consigo realizar as atividades do meu cotidiano, Uhum. as minhas responsabilidades, né? Não consigo conversar com as pessoas. Você está num estado depressivo, né? Então você precisa de ajuda. É preciso buscar ajuda e procurar entender o pensamento que Hum, você tem. sim. É importante entender, né, o que acontece na mente da pessoa e o que está levando a pessoa a ter esse pensamento, né? E quais seriam esses pensamentos, Célia? Essas distorções de pensamento, podemos dizer, né? Porque é uma distorção, né? Isso, Letícia, isso mesmo, é uma distorção. Qual é o pensamento do suicídio? É do desapego à vida, né? Normalmente, o pensamento da pessoa não é que ela precisa morrer, é que ela não consegue resolver os problemas que ela tem, entende? Normalmente, esses problemas dão um nó na cabeça de tal forma que você perde a esperança de viver. Você não consegue resolver nada. Você olha para frente e não consegue visualizar soluções. Sim. Então aí você começa a ter pensamentos negativos.
muitos pensamentos negativos, né? Normalmente o suicida é assim, ele não vê solução em lugar nenhum. Então, todo pensamento que começa a vir à mente dele é de negatividade. Eu não consigo estudar, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Por exemplo, uma pessoa que está com problema familiar, né? E financeiro, eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas, né? Eu não vou conseguir voltar com a minha esposa, ela foi embora, não existe mais retorno, entende? Então isso ele vai acumulando na mente pensamentos muito negativos e não consegue mais sair daquele ambiente fechado em que ele se encontra. O pensamento suicida, ele se enclausura no problema, ele se fecha no problema, né? É um pensamento completamente destituído de esperança, né? Eu não vejo esperança em lugar nenhum, né? Então é um pensamento que vai ser autodestrutivo. A pessoa vai se destruindo, destruindo a esperança, destruindo as oportunidades. Mas é porque ela quer? Não. É porque existe realmente alguma coisa que está afetando ela profundamente, né? Então esses pensamentos, eles precisam ser encarados, né? Quando você vai buscar a ajuda de alguém e você tem esse tipo de pensamento, você vai enfrentar as questões que estão na sua frente. Se você não está conseguindo parar de se drogar, por exemplo, e porque você se droga, você não consegue realizar bem as suas outras coisas de responsabilidade. Não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, entende? O que que você tem que fazer? Você tem que ir buscar ajuda para você tentar resolver esses problemas. E os problemas, eles são resolvidos. Normalmente, o pensamento suicida é que não dá para resolver, né? Só que quando ele vai buscar ajuda, ele consegue entender que existe solução, que as coisas não acabam ali, né? É isso que realmente é preciso que saia, né, para fora, que realmente as coisas tenham um progresso, né? Então, entender que o suicida, ele não está levando a vida de qualquer jeito, é porque ele não está sabendo o que fazer com os problemas que ele tem. Essa é a grande questão, né? Então, se você hoje não sabe resolver os seus problemas, calma, espera, as coisas são resolvíveis. Muitas vezes a gente olha com desespero, com pânico, né? Essa sensação de que nada vai dar certo. Vai dar certo sim, né? Existe solução. Então, a primeira coisa, se você tem pensamentos assim, dá uma parada, né? Pensa um pouco. Tenta pensar o que pode ser depois disso, né? Isso é muito importante. Sim. É que é muito difícil para quem está nessa situação mudar a rota do pensamento, né? O pensamento já está naquele ciclo vicioso de sempre pensar de forma negativa, de nunca ver uma saída para as coisas, nunca ver uma esperança. E como sair desses pensamentos, né? Muitas das vezes é esse o questionamento que a própria pessoa carrega. Eu sei que eu tenho esses pensamentos me sondam, mas o que fazer para me libertar deles? Esse é o ponto-chave, né? Na verdade, a gente poderia falar aqui muito, muito, muito de psicologia, né? Só que, na verdade, a solução real para uma pessoa dessa, como você mesmo colocou, Letícia, é que a saída para isso não é só buscar um profissional, né? Eu sei que já foi discutido aqui várias, várias formas de você buscar um profissional, né? Eu não vou repetir tudo aqui. Eu sei que vocês já tiveram lives interessantes em relação a como você buscar, as ideias de buscar, né? Só que naquele momento aquela pessoa está sozinha. E às vezes ela não tem a chance de buscar porque ela não tem a força espiritual para buscar. Agora vamos pensar uma coisa. O ser humano, ele não é só mental. Por isso, a gente não pode falar só de mente. A gente não pode falar só da prática da psicologia, de como você busca alguém para te ajudar. Mas você precisa ter mecanismos internos
espirituais para fazer isso. A gente crê que o homem, ele não é só físico, ele é físico, mental e espiritual. Eu estou falando para pessoas aqui que elas têm a capacidade física delas, a capacidade mental, mas elas creem em algo. A espiritualidade, a fé, ela está presente na cura. Olha, eu digo para vocês que eu creio plenamente na cura dos transtornos mentais. O transtorno mental, eles são caminhos cerebrais destruídos por causa das nossas experiências erradas, equivocadas, as coisas que não deram certo, e vão destruindo os nossos caminhos cerebrais ao ponto da gente perder o sentido da vida, né? Mas existe sentido na vida se você começa a unir todos os aspectos do ser humano, físico, mental e espiritual. Então, quando você começa a se preocupar com a sua alimentação, começa a entender que determinados tipos de alimento vão agitar demais a sua mente, você não vai ter paz. E você começa a buscar, porque hoje, gente, tem informação de todos os tipos de alimentação. Hoje as pessoas elas estão divulgando uma alimentação natural que favorece a capacidade física, que na verdade o físico bom, na verdade estimula a sua mente para a saúde, né? E se você consegue caminhar nestes pontos, você pode buscar a Deus. E eu quero falar disso para você. Eu sei que não é, na verdade, uma prática, né, dentro da psicologia, não é uma prática governamental falar que Deus pode tirar você de uma situação difícil. Mas eu vou dizer para vocês que eles não falam, mas é verdade. Espiritualmente falando, se a gente não busca Deus, a gente não tem a força vital para sair de um problema. Deus é a solução. E eu quero apresentar para vocês, eu estou com a minha Bíblia aqui, e eu gostaria de ler para vocês um texto que está em Romanos, capítulo 12, e o verso 2. Está escrito assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha só. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, fazer a vontade de Deus significa que você vai estar num ambiente seguro mentalmente e espiritualmente. Buscar fazer o que Deus quer que você faça significa que você está crendo no Criador, naquele que te formou e que Ele sabe o que é melhor para você. E o texto disse que nós precisamos ser renovados pelo nosso entendimento. Qual é o foco? A mudança do pensamento. Na verdade, quando você tem um pensamento sendo transformado, a graça de Deus, que é o Espírito Santo, pode atuar no seu entendimento e dar para você uma oportunidade pelo poder de Deus. Não é sozinho, gente. É algo sobrenatural. É pelo poder de Deus você dar passos em direção à sua saúde mental. Então, a espiritualidade, ela tem esse poder. Porque é algo sobrenatural. É algo divino. Eu quero contar uma história para você que está em Marcos, capítulo 2. Eu não vou ler, mas eu vou contar para você. Só para não ficar cansativo. Para poder vocês entenderem o que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Marcos capítulo 2 é a história do paralítico de Cafarnaum. Esse homem, ele tinha uma vida muito errada no passado. A Bíblia não conta qual era a vida, mas ele tinha feito muita coisa errada. Ele abusou do corpo, ele abusou da mente. Ele, na verdade, chegou a uma doença física que incapacitou ele fisicamente, emocionalmente e moralmente. A família dele sabia
que, na verdade, aquela condição física dele era resultado de uma vida completamente errada. E hoje eu digo para vocês, olha, uma vida errada significa que você está bebendo demais, significa que você passa noites em claro, significa que você exagera no seu trabalho, na forma como você está vendo ganho de dinheiro, né? Tudo isso é uma vida errada, porque acaba com as suas forças vitais, com o funcionamento natural da sua mente. E esse homem teve uma vida assim. E, na verdade, ele ficou paralítico e ele já estava numa situação tão deplorável, gente, que tem um livro que chama Ciência do Bom Viver, de Ellen White, que conta detalhadamente algumas características desse homem. Fala que, inclusive, a pele dele já estava ficando roxa, né? Do tanto que ele já estava realmente se deteriorando. E eu digo para vocês que as doenças autoimunes hoje representam essas pessoas tão doentes mentalmente, né? E esse homem, ele já tinha perdido o sentido da vida quando ele ouviu falar de Jesus. Uhum. Ele ouviu que Jesus ia estar lá na cidade dele, em Cafarnaum. E Jesus ia estar na casa de Pedro. Pedro abriu a casa dele para receber as pessoas que queriam ouvir de Jesus. Mas tinha tanta gente nesse lugar, que não tinha condições nem de ninguém entrar. E esse homem, ele pensou em uma oportunidade de esperança. E eu digo para vocês que quando vocês acharem que a vida terminou, eu quero dizer pessoalmente para vocês, porque não adianta a gente falar tanto de prevenção ao suicídio se eu posso ter alguém aqui, nesse momento que está me escutando, e que tem esses sentimentos no coração. Se um raio de esperança veio ao seu coração, vai atrás dessa luz. Não desista. E esse homem, esse paralítico, ele disse: eu preciso ir ver Jesus. E ele chamou uns amigos dele. E esses amigos falaram: claro, a gente leva você lá. Só que naquela época não existiam cadeiras de roda, não tinha todo esse aparato, né, que a gente tem hoje, toda essa tecnologia, né? E eles falaram: nós vamos colocar você numa maca, né? E vamos levar você. E eles colocaram aquele homem ali, só que quando chegaram, eles viram: não tem jeito. E aí eu digo para vocês: será que não tem jeito? É exatamente esse o ponto. Se eu não posso entrar pela porta para resolver o meu problema, por onde que eu posso entrar? Eu preciso investigar a saída. Eu preciso investigar as entradas. E esses amigos olharam e falaram: o único jeito é pelo telhado. E eles pegaram aquele homem, levaram aquele homem paralítico, gente, doente, abriram um espaço no telhado e colocaram ele pelo telhado. E esse homem foi colocado e ele foi baixando, baixando até estar na frente de Jesus. Eu digo para vocês, Jesus já sabia que eles fariam isso. E digo mais, Jesus já sabia a posição exata que ele deveria ficar para recebê-lo ali na presença dele. E digo para você, Jesus também está na posição exata para recebê-los com qualquer dificuldade que vocês tiverem hoje. Não existe dificuldade que não possa ser resolvida. E aquele homem creu nisso. E quando ele olhou para Jesus, Jesus não perguntou nada para ele. Não precisava, Jesus já sabia tudo. E Jesus falou assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem autoridade para perdoar pecados, eu digo para este homem: levanta, toma o teu leito e anda. Antes de eu falar para vocês que esse homem levantou e andou, eu quero dizer que
Jesus, ele sabe que antes de receber uma cura física, é preciso que haja uma cura emocional, mental. Quando Jesus disse para aquele homem, perdoados te são os teus pecados, ele estava dando para aquele homem o que ele realmente precisava. Não existe nada mais importante naquele momento para aquele homem que tinha perdido o sentido da vida, que para ele era melhor morrer. Ele não queria viver mais. E Jesus disse, perdoados te são os teus pecados. Se existe um anseio do suicídio, é porque a gente tem um peso de culpa nas nossas costas. Existe alguma coisa que sobrecarrega os seus ombros e que te impede de andar. Esse é o sentimento do depressivo, esse é o sentimento do bipolar, esse é o sentimento do esquizofrênico, esse é o sentimento daquele que tem um transtorno porque está se drogando, porque tem questões físicas envolvidas nisso, o álcool e tantas outras coisas, é o mesmo sentimento. O peso do pecado, da culpa. E Jesus, naquele momento, ele removeu a culpa do coração daquele homem. E ele pensou, quer dizer então que os meus pecados, a minha culpa, o que eu acho que eu cometi, de tudo que eu cometi errado, foi removido? Jesus, ele tem poder para te dar paz, para remover a sua culpa de uma tal forma que você se sinta livre. Livre. Simplesmente assim. E eu quero apresentar para vocês que quando Jesus, ele diz, toma a tua cama, toma o teu leito e anda, ele estava dizendo para aquele homem assim, você é capaz de realizar as responsabilidades que você tem, você é capaz de voltar para casa sozinho, você é capaz de retomar a sua vida. E aquele homem voltou para casa, e nesse livro Ciência do Viver, fala que quando a família viu aquele homem transformado, eles ficaram numa alegria tão tremenda, eles se abraçaram, eles agradeceram a Deus e eles começaram a conversar. Olha que coisa interessante. A cura de uma pessoa assim traz comunicação dentro de casa, traz vida de volta para dentro do lar. E eles nunca mais se esqueceram de Jesus, porque eles descobriram que Jesus é um Deus que recria, que faz de novo, que pode transformar a sua vida. A vida não acabou. Ela pode ser transformada por um poder sobrenatural. Se você crer, se você acreditar. Eu quero apresentar para vocês um livro. Esse aqui. Ah, já tô com o meu aqui. Felicidade Plena. Tô com o meu. Ah, você tem aí também, né, Letícia? Tenho, eu li hoje. Ainda não li, mas estou ansiosa para ler. Pois eu indico para todos vocês. E se você tiver alguém que sofre de depressão, se enquanto eu estava falando você lembrou de alguém, apresentei esse livro para essa pessoa. Eu quero ler para vocês um texto desse livro. Ah, deixa eu falar para vocês. Esse livro é do IAG, do Instituto de Agricultura e Evangelismo. Eles publicam esse livro. E lá vocês vão poder encontrar outros títulos como esse, tá? Mas eu quero ler para você hoje. Olha só. Está na página 26. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Olha o que diz o verso bíblico. Existe cura nesse verso. Porque fala que se de repente você está com peso no coração porque você ofendeu alguém, você pode pedir perdão para essa pessoa. Isso alivia o seu coração e alivia o coração do outro também. E aqui diz assim: confesse seus pecados a Deus. Você acha que você está fazendo alguma coisa errada? Alguma coisa que está impedindo um
funcionamento natural do seu caminho, da sua mente, confessa isso para Jesus. Sabe como é que você faz? Você se coloca de joelhos e você fala com Jesus. Fala, Senhor, eu sei que eu estou fazendo coisas erradas e muitas vezes eu não consigo abandonar. Me ajuda. E você dá um passo na direção de abandonar essas coisas. Vou continuar lendo. O único que pode perdoar e as faltas uns aos outros. Se você ofender um amigo ou vizinho, reconheça sua culpa. E ele tem o dever de perdoar totalmente. Você precisa buscar o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriu é propriedade de Deus. E ao ofendê-lo, você pecou contra seu Criador e Redentor. O caso será levado perante o único mediador verdadeiro, nosso sumo sacerdote, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele, Jesus, pode ter compaixão das nossas fraquezas. Está lá escrito em Hebreus 4,15. Tem condições de nos purificar de toda mancha do pecado. Jesus é poderoso. Você acha que talvez ofender alguém pode não te trazer a culpa do pecado? Traz sim. Vai lá, peça perdão, alivie o seu coração. Peça perdão àquela pessoa e a Deus. Você vai ver como você vai se sentir melhor. Faz as pazes, coloca o coração em ordem. Tira esse peso do coração. Olha, às vezes houve separação entre casais, mas você pode chegar na pessoa, no seu, aquele que você ama, você não queria se separar dele, mas você pode falar, me perdoa se você está magoado comigo por tanto tempo. Isso vai transformar o seu coração. Isso vai transformar o coração do outro também. E sabe do que mais nós precisamos? Vou abrir para vocês aqui. Na página 35, diz assim: paz é o que você precisa. Perdão, paz e amor celeste em seu coração. O dinheiro, queridos, não pode comprá-los. A inteligência e a sabedoria não conseguem alcançá-los. Mas Deus oferece paz a você como um dom, sem dinheiro e sem preço. A gente acha que dinheiro pode comprar tudo, mas não compra paz e perdão. Verdade. Nós precisamos ir até as pessoas que precisam de paz e perdão, pedir perdão, aceitar o perdão. Ela já lhe pertence, basta que estenda a mão. Diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, verso 18. Dar-vos-ei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Você sabe que Jesus pode mudar tudo. Creia nisso. Creia nisso. Ele pode dar para você um coração novo. O que é um coração? Uma mente, um pensamento renovado. Tira o foco de dentro de você. Não fica olhando muito para dentro, pensando em coisas. Não. Tira o foco de você. Olha para fora. Olha para os outros. Olha para quem você ofendeu. Peça perdão. Olha para Jesus, porque Ele pode te fortalecer. E eu queria ler uma última coisa, Letícia. Claro. Está na página 39. Olhe para cima. Você que duvida e tem medo. Pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Agradeça a Deus o dom de seu Filho amado e ore para que ele não tenha morrido em vão. O Espírito convida hoje. Venha a Jesus de todo o seu coração e poderá reclamar sua bênção. Jesus convida você hoje. E esse mesmo convite você pode estender a todas as pessoas que você acha que são. Hoje, Jesus pode transformar a sua vida. Se existe depressão, Jesus pode transformar.
se existe transtorno envolvido na sua depressão, outros transtornos desses que eu falei para vocês, Jesus é a solução. Busca, leia a palavra de Deus, encontre vida, saiba que Jesus pode te perdoar e Ele pode transformar o seu pensamento num novo pensamento. O grande foco, Letícia, é a mudança do pensamento. Se você consegue pensar diferente, você consegue encontrar o caminho da felicidade. Muitas pessoas não encontraram esse caminho e morreram. Mas você pode encontrar. Ainda existe esperança e a gente precisa salvar muitas vidas dessa morte prematura, que é o suicídio. A gente não precisa deixar mais ninguém se suicidar. A gente precisa mostrar para eles o caminho da vida, não é mesmo? Sim. Se muitas dessas pessoas tivessem encontrado a paz em Cristo, no perdão dos pecados, na resolução das coisas mediante o poder salvador de Jesus, elas não teriam se matado, né? Então, hoje, você precisa de paz. Você precisa de Jesus, né? Que lindo, que lindo, que mensagem maravilhosa, Célia. Muito obrigada por tudo que você trouxe para a gente aqui. Foi uma bênção. E tem um ditado, eu não sei dizer quem é que falou isso, né? Mas é um ditado que eu conheço que diz assim, que sempre que a gente quer conhecer sobre algo criado, por exemplo, um celular da Samsung, eu preciso contatar o fabricante, preciso contatar a assistência da Samsung para entender sobre aquele problema que deu no celular. O celular deu um problema, eu preciso ir diretamente na fabricante da Samsung para entender o que aconteceu. E que não é diferente com a gente, né? Quando nós temos algum problema, quando algo sai dos trilhos, ou até mesmo quando os nossos pensamentos estão distorcidos, nós temos um fabricante que é um criador, né? Não tem como a própria criatura responder por si mesma. O celular por si mesmo não vai falar para mim o que eu devo fazer. Eu tenho que contatar a fabricante para saber o que deve ser feito. E assim é com a gente também. Devemos contatar, né? Devemos entrar em comunhão com o nosso Criador. E essa mudança de pensamento, o foco do pensamento que precisa ser mudado, como você nos trouxe, é impossível isso acontecer se nós estivermos com os nossos pensamentos somente centrados em nós mesmos e nas nossas dificuldades e na nossa culpa, nas nossas decepções, né? Por isso que é importante a gente tirar o pensamento de nós e levar para ele, para o alto. E quando a gente colocar os pensamentos no alto, colocar o nosso olhar no alto, que é no Senhor, aí sim o pensamento começa a tomar um novo rumo, né? E ser transformado. Que bênção. Eu espero que essa mensagem alcance bastante corações. E olha, gente, o livro que a Célia falou é esse aqui. Se chama Felicidade Plena. Como alcançá-la? É da escritora Ellen White, uma grande mulher de Deus. E a Flora Active tem bastante desses livros. Nós temos muitos aqui. Os funcionários têm também. E a gente quer dar de presente para vocês. Quem estiver assistindo a gente aí na live, se você também quiser presentear alguém com esse livro, você pode entrar em contato com a gente. Mande uma mensagem para a gente no direct. Depois, você entra lá no nosso perfil, clica lá em enviar mensagem, fala: Oi, eu vi na live que vocês comentaram do livro, eu gostaria do livro da live. A gente vai pegar o seu nome, a gente vai pegar o seu endereço, o seu telefone e a gente vai estar enviando gratuitamente para vocês, tá bom? Então não deixe, gente, essa oportunidade de passar, né? Se seu amigo não pôde estar aqui na live, peça o livro para ele. Se você pedir 2 livros, a gente envia 2 livros para você também. Um para você e outro para seu amigo, ou outro para seu pai, para sua mãe. E se eles não conseguiram assistir, você também pode mandar a live para eles depois, porque a live vai ficar salva no nosso perfil. E aproveita, gente, que é um conteúdo gratuito, porque afinal nós estamos falando aqui de Deus, né? E não seria nem um pouco conveniente a gente pedir para vocês comprarem, sendo que nós temos um monte e a gente pode dar gratuitamente para vocês, né? Se você sabe que alguém está precisando de ajuda, peça o livro. Letícia, eu queria dizer uma coisa. Pode. Aproveitem a oportunidade, porque eu já vi esse livro salvar a vida emocional de muita gente.
viu? Esse livro é fantástico. Ele realmente foi inspirado por Deus para salvar a nossa alma de todas essas tristezas de depressão, de transtornos mentais. Ele é para isso, viu? Não percam essa oportunidade de receber gratuitamente, viu? Sim. É a cura, nós estamos falando aqui da cura de todos esses problemas. Gente, a cura para esses problemas é a paz de espírito. E a paz de espírito só é possível alcançá-la regando nossa vida espiritual com o Senhor, que é o nosso Criador, né? Sim, a gente encaminha o livro, sim. Alguém mandou mensagem aqui, foi a Sandra. Ela falou assim: eu quero os livros. Se eu passar o endereço das pessoas que eu quero que desfrute dessa bênção, vocês encaminham o livro? Pode mandar uma mensagem para a gente, Sandra. A gente encaminha assim. Você pode encaminhar o endereço, o nome das pessoas, que a gente se responsabiliza para estar enviando. A gente vai pegar o contato de todo mundo que estiver interessado, porque a gente vai se comunicar certinho via WhatsApp. Ó, teve uma outra pessoa que comentou aqui, livro muito bom. Eu já estou ansiosa, gente, para ler. A Jane me deu esse aqui, eu vou levar para casa, eu já vou começar a fazer minha leitura hoje. Eu conheço a escritora, mas esse livro dela aqui eu ainda não tinha lido. Deus abençoe você também, Roseli. Deus abençoe a todos que estiveram com a gente nessa live. Quero agradecer primeiramente a Célia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por ter preparado essa mensagem para a gente hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que você continue sendo esse canal na vida de muitas pessoas, através da psicologia também. Que o Senhor continue te usando, Célia. Amém, Letícia. Que Deus seja louvado, né? E me coloco assim inteiramente nas mãos do Senhor e a disponibilidade de Deus para fazer tudo que a gente pode fazer para a glória de Deus e para ajudar as pessoas, né? Letícia, antes de encerrar, eu poderia fazer uma oração? Claro, com certeza. Fique à vontade. Então, eu gostaria de convidá-los a orar. Pedir a Deus que todas as pessoas que participaram dessa live possam receber essa bênção nesse momento também, né? Vamos orar? Vamos. Santo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, porque Tu és o Criador e o mantenedor da vida. Eu te entrego, Senhor, nas Tuas santas mãos, cada um destes Teus filhos que ouviram essa mensagem hoje. E cada um daqueles queridos que estão no pensamento e no coração deles. Senhor, que o Teu Espírito os visite e que a Tua palavra seja verdadeiramente elevada em cada coração para a cura, Senhor, da depressão e de todos os males que provocam essa desilusão do suicídio. Nós te damos graças porque cremos no Teu poder. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Muito obrigada, Célia. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente, todo mundo que mandou mensagem, que assistiu. Uma boa noite a todos, que vocês tenham um ótimo resto de semana. E é isso, gente. Eu espero a mensagem de vocês para vocês receberem os livros, hein? Um abraço, obrigado também. Que Deus abençoe a todos. Amém, Célia. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.